Boa noite. Tudo bem? Todo mundo entrou? Todo mundo entrou? Sim. Quero agradecer a presença dessa plateia simpaticíssima. Quero também agradecer aqui já a presença. Estou vendo tantos amigos aqui, mas eu sei que o cônsul-geral de Portugal, Antônio Pedro Rodrigues Silva, Rosa Valente, eu sei que o Ondiak já está por aqui, José Augusto do Rosário, agradeço a presença de todos vocês. E, sem mais delongas, vamos lá para essa mesa histórica aqui da 17ª edição da Tarrafa Literária. Eu vou trazer um grande parceiro aqui do festival, um amigo, o jornalista Manuel da Costa Pinto, que é mestre em teoria literária, apresentador do programa Entre Linhas da TV Cultura e um grande parceiro do festival. Aplausos para Manuel da Costa Pinto. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês, participar mais uma vez da Tarrafa Literária, esse evento pelo qual eu tenho um grande carinho, todos nós temos certamente, né? E acho que todo mundo sabe aqui que é aniversário do Zé Luiz hoje, né? Não? Não? A gente vai fazer uma surpresa para ele ao longo dessa sessão, na qual teremos então Milton Ratum e Afonso Cruz, que eu convido a entrarem aqui. Muito bem. Boa noite, Milton. Boa noite, Afonso. Um prazer fazer essa mesa aqui com vocês, aqui na Tarrafa. Enfim, vamos estabelecer uma conversa aqui entre dois autores que têm como característica comum, apesar de obras tão diferentes na forma, nas temáticas, o fato de serem dois grandes leitores. Alguém há de dizer que todo escritor é um leitor, e para ser escritor é preciso ser um leitor. A gente sabe que não é bem assim, tem muitos escritores que não são tão leitores, nem tão bons leitores. Porém, os grandes autores costumam sê-lo. Mas alguns expressam isso nos seus livros de maneira mais direta ou mais oblíqua. A gente percebe isso, a gente percebe o peso da leitura. Nas suas personagens, na trajetória das suas personagens, na composição das suas personagens, nos seus enredos, que muitas vezes trazem ecos distantes de outros livros nas suas obras. E esse é o caso do Afonso Cruz e do Milton Ratum. Milton Ratum, um dos maiores autores brasileiros, acaba de lançar Dança de Enganos, que fecha a trilogia O Lugar Mais Sombrio, que tinha sido iniciada com A Noite da Espera e prosseguida com Pontos de Fuga, e autor de 3 livros clássicos que vocês conhecem já: o Relato de Certo Oriente, Relato de um Certo Oriente, Dois Irmãos e Cinzas do Norte, além de outros livros, mas eu citei aqui os 6 romances do Milton Ratum muito importantes. Para falar dos livros do Afonso Cruz, olha a pilha que eu trouxe de casa aqui, de São Paulo, eu trouxe essa pilha aqui. Então eu não vou saber citar de cabeça como eu sei do Milton. Mas eu vou citar livros como A Boneca de Kokoschka, Nem Todas as Baleias Voam, O Pintor Debaixo do Lava-Loiças, O Princípio de Karenina, ou de Karenina, Flores, Para Onde Vão os Guarda-Chuvas, e livros mais recentemente publicados como Vamos Comprar um Poeta, O Vício dos Livros e Dieta da Poesia, livros sobre os quais a gente vai procurar falar na medida do possível. Eu e com eles, e vocês com eles, porque a gente tem pessoas da produção com papéis aí para vocês fazerem as perguntas por escrito, que eu farei aos autores no momento oportuno. A gente vai conversar cerca de 50 minutos aqui, depois abrir para perguntas que vão chegar para mim por escrito.
eu comecei falando de vocês serem dois grandes leitores, e eu queria falar um pouco, começar pelo Milton, porque ele acaba de lançar o Dança de Enganos, que é um livro que fala... pertence a uma trilogia que tem como início, nos 2 primeiros volumes, a figura de uma personagem, o Martim, que tem a sua formação, a passagem do colégio para a universidade, primeiro em Brasília, depois em São Paulo, na época mais sombria do regime militar. Daí o nome da trilogia, Lugar Mais Sombrio. E a formação dele, ele depois vai fazer arquitetura, vem para São Paulo fazer arquitetura, ela é atravessada pelos livros, pela poesia. Assim como a gente tem livros seus anteriores, no Dois Irmãos, Cinzas do Norte, um papel predominante da literatura e da poesia, sobretudo, na composição de algumas personagens, né? A gente sabe como o Omar, de Dois Irmãos, por exemplo, tem um amigo poeta que, em dado momento, é vandalizado, né? Enfim, eu queria saber como é que a literatura entra na composição das suas personagens como um eco da formação do próprio escritor. E eu daí já faço essa pergunta também ao Afonso Cruz. Como as leituras do escritor se refletem na composição e nas leituras, ou, enfim, obsessões das suas personagens. Desculpem as perguntas muito longas, é só no início. Agora a palavra é com eles. Bom, boa noite, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Manuel, é um prazer conversar com o Afonso, querido amigo, e agradeço ao Zé Luiz Tarran também, e parabenizo pelo aniversário e por esse encontro, esse evento magnífico, numa cidade onde eu morei na minha juventude, né? Eu passei um ano em Santos, quando era bem jovem. E eu acho que essas leituras, esses poetas e ficcionistas que aparecem no Dois Irmãos, enfim, no Cinzas, não só poetas, mas também tradutores, como Norton Eldorado, ou fotógrafos no Relato do Certo Oriente, artistas, pintores, eu acho que fazem parte vamos dizer, do meio por onde eu circulei, né, a partir da minha vida em Brasília, depois em São Paulo. E eu acho que são pessoas que um pouco, vamos dizer, deslocadas da sociedade, né? Quer dizer, um poeta, quando você fala qual é a sua profissão, você diz: eu não sou poeta. As pessoas riem, de modo geral, né? Porque para que serve isso? Não é mesmo? Você é poeta, você escreve romances, e às vezes eu falo, alguém me pergunta: o que você faz? Às vezes eu já nem falo mais, eu escrevo romance. Eu falo só, eu não sei, eu escrevo. É mais... Porque se você falar a palavra romance, muita gente nem entende o que é. Quer dizer, às vezes eu também não entendo, mas de fato a questão, vamos dizer, da arte nos meus livros, ela está ligada fundamentalmente à liberdade. E como eu, enfim, a partir dos 12 anos de idade até os 30, eu vivi sob a ditadura, a gente enfim, não exercia, vamos dizer, não podia exercer a liberdade. Então, vamos dizer que essas personagens, elas entraram quase que de uma forma espontânea nos meus relatos, né? E em Brasília foi fundamental. Acho que a juventude e a infância são sempre fundamentais para quem escreve, porque em Brasília eu convivi intensamente com poetas, com artistas, com fotógrafos. Como o Martim, eu fui um livreiro em Brasília, na livraria Encontro, por algum tempo, pouco tempo, mas participava tinha os saraus literários, aquela história toda. E isso depois, enfim, entrou, quer dizer, esses poetas e artistas entraram nos meus romances,
até mesmo para fazer um contraponto à brutalidade do regime militar, né? Então, é como nesse último volume que o que o Martim faz? Ele distribui panfletos, mas esses panfletos, ao contrário do que todo mundo pensa, não eram panfletos políticos, eram poemas. Ele distribui poemas em porta de fábrica, nas escolas, e a repressão acha que ele está mentindo. E, no entanto, ele está distribuindo poemas. E ele é salvo por um poema, né? Ele é salvo por um poema. Eu acho que é mais ou menos isso. Perfeito. Você falou da desvalorização da poesia, para que serve a poesia, etc. Você ironizou isso, né? De um determinado ponto de vista não há utilidade nenhuma. E esse não deixa de ser o tema de um livro do Afonso, que é Vamos Comprar um Poeta, que é uma ironia já no título em relação a isso, né? O caráter utilitário, o não utilitário da poesia no mundo utilitarista, que transforma o poeta, quando é incorporado a esse sistema, num inutilismo. Desculpa, travei a língua aqui. Inutilismo, perfeito. Existe um termo que o poeta Paulo Leminski usava para falar de poesia, que ele falava que era um inutensílio. Ao contrário de um utensílio. Acho que esse, o Vamos Comprar um Poeta, é uma reflexão irônica em relação à poesia. Você há pouco me explicava um pouco o contexto de surgimento deste livro. E claro, acho que seria interessante você contar também do que se trata esse livro e como ele surge, mas gostaria de passar para você esta pergunta, né? O papel da leitura na composição de personagens e a razão disto. O Milton falou um pouco de como a literatura, estando para ele associada à liberdade, estando a vida dele associada a um momento de não liberdade no Brasil, a literatura entrou como um elemento forte para a representação desses períodos. Queria saber para você como é que a literatura surge na sua obra, já que a sua obra explicitamente faz referência a obras de outros autores. Basta lembrar que você tem um livro chamado Princípio de Karenina, ou Karenina, não sei como é que em Portugal se fala, aqui se fala Karenina, que é obviamente em referência a Ana Karenina do Tolstói. Boa noite. É um prazer regressar a Santos e à Tarrafa Literária. Obrigado ao Zé Luís e parabéns. E obrigado pela vossa presença. Bom, quer dizer, os autores acabam por refletir o seu contexto e a sua própria vida, como vivem. E é normal que se gostam muito de ler e estejam rodeados de livros e passem muito tempo com os livros, que depois isso se reflita nas próprias obras, na sua expressão artística. Portanto, é a sua forma de expressão cultural. Eu, na verdade, eu costumo dizer, eu de facto tenho um vício dos livros. Eu não consigo estar muito tempo sem comprar livros, e tenho muitos milhares de livros. E durante muito tempo da minha vida eu mudava de casa. Eu vivia em mais de 26 casas e trocava de casa conforme os livros não cabiam naquela casa. Portanto, tinha de comprar uma casa maior para ir acomodando os livros. Há 17 anos mudei-me para o interior de Portugal, para o Alentejo, e gosto muito da casa, uma casa antiga, tradicional, e quando os livros deixaram de caber, como tem sempre vindo a acontecer, eu pensei, bom, agora não vou mudar de casa. E então imagina, vou pedir ao presidente aqui do município para nos arranjar um lugar, e eu crio uma biblioteca pública e ponho os meus livros à disposição das pessoas na aldeia. Há uma aldeia perto da minha casa que tem 900 pessoas. E então criámos uma associação chamada Era Uma Voz. Também posso explicar porque é que se chama Era Uma Voz. E criámos essa biblioteca, que é a coluna vertebral da associação. Criamos eventos, criamos uma série de coisas, também festivais, etc. Portanto, somos programadores culturais, mas fazemos tudo gratuito.
E chama-se Era uma Voz porque uma vez ouvi um escritor mexicano, Juan Villoro, na Cidade do México, a dizer que as histórias não deviam começar por Era uma Vez, mas sim por Era uma Voz. Porque o primeiro contacto que nós temos com a literatura, o primeiro contacto que tivemos com a literatura foi através da voz, antes de sabermos ler. Portanto, foi alguém que leu para nós. Alguém que nos amava, em princípio, que leu que nos contava alguma história, que nos contavam histórias. Então, a associação chamou-se assim, Era uma Voz, por esse motivo, e também porque é uma região com um grande problema de desertificação, de isolamento, de envelhecimento. É a região do país com mais suicídios, é a região do país menos populosa, é 1/3 de Portugal e só tem 7% da população. A maior cidade do Alentejo tem 50 mil pessoas e, portanto, a ideia de ter uma voz, de existir uma voz, significa também importância, significa dignidade, significa identidade, significa dignidade. E, portanto, criámos por causa disso. E, portanto, consegui meter lá 3.000 livros, a minha casa continua na mesma e o problema mantém-se. Vamos ver se agora conseguimos expandir de alguma maneira para conseguir resolver o problema dos livros. E é por isso que depois estas coisas extravasam para a literatura. Antes de você falar como isso extravasa para a literatura, eu só queria complementar o que você falou, citando você, Afonso, você acaba de publicar no Brasil O Vício dos Livros. Acaba não, é um livro recente, acho que é do ano passado, né? O Vício dos Livros, que é um conjunto de crônicas, ensaios, breves, mas muito pontuais, muito agudos sobre a experiência da leitura e dos livros. E tem um texto que tem a ver com esse tema, Biblioteca Pessoal. Está até destacado na 4ª capa do livro, o trecho que eu vou ler, que ele finaliza depois de fazer uma reflexão, que vocês podem fazer, os livros estão aí disponíveis à entrada. Ele diz assim: Borges dizia que uma biblioteca é uma autobiografia. A minha autobiografia já não me cabe em casa. O que é um ótimo jogo de palavras. Mas realmente eu queria aprofundar um pouco isso, como as personagens as suas personagens são conformadas pela literatura, como elas, um pouco como os personagens do Milton se relacionam com a literatura, incorporam a literatura, vivem como personagens de literatura. Os seus livros são... Eu vou usar uma palavra que eu vou usar daqui a pouquinho para o Milton, que desnorteia um pouco, porque você vê personagens, são livros muito variados, tematicamente, formalmente, estruturalmente, e a gente vê as personagens encarnando potências de vida de uma maneira muito interessante. Agora, essas potências de vida, que talvez seja uma característica da literatura, vidas possíveis, né? Imaginar como um outro vive, como um outro fala, um outro pensa. Esses modos de ser das suas personagens são modos de ser literários, são modos de ser que têm obsessões de autores, ou por autores, são obsessões de escritores. Porque muitas vezes os escritores têm obsessões, né? Todos os escritores têm as suas obsessões, as suas personagens são obcecadas. Isso eu acho interessante, é uma transposição da obsessão do escritor para as personagens que são obcecadas por alguma coisa, uma finalidade, uma forma de aprender a realidade, uma forma de se relacionar com o outro, né? Os seus personagens têm essas características, mais ou menos explicitamente ligadas a essa obsessão que é característica de todo escritor. Sim, tem. É normal que eu tenha personagens que sejam livreiros, que sejam bibliotecários, que sejam escritores e editores. Há um até que reúne todas estas características. Há também pintores. Por vezes, enfim, tem que ver com a própria... Eu tenho um livro chamado O Pintor Debaixo do Lava-Loiças, porque os meus avós, durante a Segunda Guerra Mundial, esconderam um pintor judaico refugiado do nazismo, um pintor que nasceu na Eslováquia em 1895, e tiveram um pintor escondido na casa deles durante um tempo, até ele arranjar documentos e conseguir partir para os Estados Unidos. Havia uma casa de refugiados na Figueira da Foz, uma cidade costeira do centro de Portugal, foi a cidade onde eu nasci. E
E, portanto, enfim, aqui eu tenho uma história que me é oferecida pela minha história de familiar. Outras, enfim, vêm ter comigo de outras formas. Muitas vezes eu conduzo, de facto, as personagens para um terreno onde eu me sinto confortável, aquele que eu manejo de alguma maneira e que me dá essa possibilidade de caminhar com naturalidade. Mas muitas histórias partem de algumas histórias que são episódios históricos. Sei lá, a boneca de Kokoschka, a ideia da boneca de Kokoschka, deste romance, parte de uma paixão enorme que um pintor, o Oskar Kokoschka, teve por uma mulher chamada Alma Mahler, que foi casada primeiro com o Mahler, com o Gustav Mahler, o compositor, depois mais tarde com o arquiteto Gropius. Foi também a grande paixão do Klimt, do outro pintor austríaco. E teve um caso febril com o Oskar Kokoschka, tão louco que quando a relação acabou eles já não conseguiam estar, o Oskar Kokoschka não conseguia viver sem ela, apesar de se terem dado relativamente mal em termos de feitio. Mandou construir uma boneca tamanho real da Alma Mahler e viveu com essa boneca durante um ano e importava vestidos e perfumes e águas de colónia de Paris e levava a boneca à ópera quando passeava com ela pela cidade, obrigava as criadas a criarem rumores e boatos sobre a patroa, que era a boneca, até que um dia se fartou dela. Mas enfim, a boneca era muito feia, mas quando foi criado, eu entusiasmei muito por esta história porque lia a correspondência do Oskar Kokoschka. E quando eu li a carta para a fabricante de bonecas, a carta era lindíssima. Era uma maravilhosa carta de amor, sem nunca falar em amor. E é uma coisa que eu... Agora estou a fugir um pouco das personagens, mas tenho aqui porque é uma carta muito técnica. Ele diz, quando ela dobrava o braço fazia umas rugas aqui assim, ou aqui no cotovelo, ou no joelho, quando dobrava a perna, ele lembrava-se de tudo. Mandou uns desenhos também. E isto é uma coisa muito invulgar. Porque eu costumo fazer este exercício para mostrar como a nossa memória não é nada semelhante, por exemplo, à memória de um computador, em que nós abrimos uma imagem e aparece essa imagem imediatamente. Nós, quando, por exemplo, nós vemos determinadas notas, não sei qual é a nota de real mais comum aqui no Brasil, mas em Portugal seria 5 euros ou 10 euros, são notas que nós vemos todos os dias, e se eu pedisse a alguém para desenhar essa nota mais comum, que vê todos os dias, ninguém sabe sequer por onde começar. Se for uma nota de 5 euros, sabe, deve ter um 5, mas nem sequer sabe onde. E, portanto, isto é uma coisa que vemos todos os dias. Da mesma maneira que se nós quisermos, se eu pedir para fecharem os olhos e imaginarem o rosto da vossa mãe, muito provavelmente ele não aparece como aparece um JPEG no computador. É difícil aparecer, é uma coisa vaga, nós precisamos de ter aqui um processo. E aquela carta do Oskar Kokoschka, não. Ele sabia como era a Alma Mahler e não diz nada, não diz que a amava, não diz nada sobre isso, só a descreve. E essa descrição tão técnica, tão fria, tão pouco lírica, é lindíssima por causa disso. Só uma pessoa muito apaixonada se poderia lembrar daqueles detalhes todos, daquelas coisas todas, e por isso fascinou-me muito esse episódio da história deste pintor, e a partir daí criei um livro. A sua resposta, de alguma maneira, respondeu aquilo que eu estava tentando expressar na minha pergunta. As suas personagens organizam o mundo como os artistas organizam o mundo ficcional ou pictórico deles. A sua descrição do Kokoschka, dando instruções sobre a matriosca da Alma Mahler, é algo que está presente. Oskar Kokoschka é um pintor que existiu efetivamente, assim como a Alma Mahler, etc. Mas ele se apropria dessa forma de controlar o mundo e joga isso para personagens que são, por sua vez, totalmente ficcionais. E todos eles têm a mesma... Quando eu falei, assim como os escritores têm obsessões, os personagens do Afonso Cruz têm obsessões
comparáveis às dos artistas, é porque eles organizam. A gente percebe um pouco, às vezes até dentro do nonsense, a gente vê os personagens dele organizando o mundo como um artista tenta organizar o caos da realidade através da estrutura e da ordem da ficção. Mas eu gostaria de partir justamente deste livro para fazer uma pergunta para o Milton, porque este livro tem também como contexto o bombardeio de Dresden na Segunda Guerra Mundial, certo? Que foi um dos bombardeios mais terríveis da Segunda Guerra Mundial, dos aliados contra a Alemanha. E isso, enfim, não vem ao caso de como isso aparece no livro. Isso para perguntar para o Milton, algo que também vale para o Afonso, que as histórias, por mais inventivas que sejam, ou que por mais atravessadas por questões afetivas, familiares, amorosas, de rivalidades. Milton é autor de um livro que fala de uma rivalidade fratricida, que é o Dois Irmãos, que, enfim, é uma das obras-primas da literatura brasileira contemporânea. Essas obras sempre falam do Brasil. A trilogia O Lugar Mais Sombrio explicitamente fala do período militar. Mas eu gostaria de perguntar para o Milton sobre isso. Quer dizer, a sua obra, mesmo quando não trata explicitamente da questão do contexto militar brasileiro, do contexto da ditadura, etc., o Brasil está presente, né? Dois Irmãos, por exemplo, a gente percebe que Omar e Yaqub, de alguma maneira, com tudo que eles têm de personagens complexos e completos, e independentes de um contexto, para além do contexto familiar e da rivalidade entre eles, eles encarnam, de alguma maneira, as formas de ser do Brasil. Uma espécie de ideia tecnocrática de modernização com uma racionalidade a favor de uma exclusão e de um controle absoluto dentro de uma sociedade assimétrica, e o outro, essa ideia de um extrativismo compulsivo, predatório, né? Um é razão e outro desrazão, mas os outros estão no mesmo caldo predatório que caracteriza o Brasil. Ou seja, mesmo numa rivalidade entre dois irmãos bíblica, o Brasil está presente, e eu acho que isso é uma característica da sua obra, né? Talvez no relato não se perceba tanto a questão da história brasileira, mas todos os outros livros seus, inclusive os livros de contos, inclusive os contos do seu livro A Cidade Ilhada, estão atravessados pela história brasileira, né? O bom de conversar com o Manuel é porque ele já fala tudo e a gente... É que eu ouço ele falar, só para explicar, eu já entrevistei, essa deve ser a 33ª vez que eu entrevisto o Milton. O Afonso é só a segunda vez. Mas assim, eu ouço muito, então eu já facilito aqui, já falo o que eu aprendo com ele. Foi ontem ou anteontem, já é tanto encontro com o Manuel que eu já nem sei mais. O Manuel é meio onipresente, assim, uma espécie de Deus, ou de figura tutelar. Há muita ironia nessas palavras. Não estou ironizando, Manuel, você sabe disso. A conversa foi no dia que o Flamengo ganhou do Racing, pode falar. Não dá para esquecer, Milton. E nós dois somos flamenguistas. Ele um paulistano meio degenerado, que torce pelo Flamengo, eu amazonense, que sou flamenguista desde os 6 anos de idade, mas isso não vem ao caso, né? Aliás, pode ser a nossa fraqueza moral também, né? De ser flamenguista na terra do rei, né? O começo, o meu primeiro romance, de fato, ele é muito limitado a um drama familiar numa casa que se desfaz, né? Essa é, vamos dizer, fala um pouco da imigração, mas vamos dizer, o vetor a principal é a voz, né? Ou coral de vozes, daquelas memórias que são depois reunidas e reescritas por uma narradora, por uma mulher. Mas quando eu terminei o relato, e eu passei anos, 9 ou 10 anos, acho que foram 10 anos, sem publicar, eu fiquei pensando num projeto, sabe, Manuel? O que eu poderia fazer a partir da minha experiência de vida e de leitura?
porque a gente depende disso, de duas coisas fundamentais, dessa experiência dupla, que é, ao mesmo tempo, a nossa vida empírica e as leituras, que não deixam de ser uma experiência muito forte, né? Há escritores que preferem, vamos dizer, privilegiam a experiência livresca, que é o caso clássico do Jorge Luís Borges, né? Quer dizer, parece que na obra dele, nos contos dele, é uma espécie de nostalgia de aventuras, né? De ação, mas ali, vamos dizer, é mais, vamos dizer, um jogo intelectual que prevalece, né? Então, quando eu terminei e publiquei o relato, isso foi em 89, eu fiquei pensando, o que eu quero depois para minha... Eu sou um pouco racionalista e, às vezes, neuroticamente racionalista e sofro um pouco com isso, mas agora já é tarde demais. Eu fui durante toda a vida, então não tem mais razão de... Mas eu precisava de um projeto, vamos dizer, de um universo ficcional que norteasse o meu trabalho, para eu não me sentir totalmente perdido, embora a gente se sinta perdido todos os dias. E eu pensei que esse drama familiar, as relações de conflito nesse núcleo pequeno que é a família, poderia se expandir para a cidade, para questões da cidade, não só da minha cidade, e também para as questões do país. Eu tinha vantagem ou a desvantagem, eu não queria ter passado por isso, evidentemente, não quero isso para ninguém, de ter vivido naquele momento, naquele longo período de repressão, que ameaçou voltar. Oxalá não volte, devemos lutar para que não volte, né? Mas eu pensei nessa, vamos dizer, nesse cruzamento do drama familiar com alguma coisa mais abrangente. E, a partir daí, eu fui projetando na minha cabeça, né, como seriam Dois Irmãos, depois a história de artistas, porque as Cinzas do Norte é uma amizade entre um advogado e um artista, e um pintor, né, que termina com a morte dele, mas a morte já está no começo do livro, não estou dando spoiler, quer dizer, o livro começa com a morte dele, né, e mais artistas depois no Órfão do Eldorado e por aí vai. E a trilogia, que é, vamos dizer, o meu romance mais ambicioso, não pretensioso, mais ambicioso, na medida em que ele trabalha com todos esses temas, mas de uma forma, vamos dizer assim, mais abrangente, né? Porque há vários centros simbólicos, Brasília, São Paulo, Santos, que é importante nessa trilogia. Quer dizer, a minha memória de Santos, 1971, foi fundamental para escrever esse romance. O bairro do Macuco, o Sabor, o Cemitério da Filosofia, enfim, toda a cidade, né? Os morros, né? A igreja. Quem lê esse romance vai perceber, vai se sentir mais ou menos em casa, porque tem um lado muito santista, né? Muito personagem santista. Onde fica o chalé? Como? O chalé. O chalé... Do que aparece... No Macuco. No Macuco havia... Hoje eu acho que tem poucos, mas naquela época... Explica o que é o chalé, para que eu fiz essa referência, porque no livro o Martim... É um chalézinho, é um tipo de... A avó dele está no... A avó dele mora lá. No chalé. Mora perto de um canal... Acho que vocês conhecem, né? Todo mundo conhece, né? O canal. E era um bairro delicioso, de pessoas humildes, e é que eu morei também no Macuco. Eu tinha uma experiência lá, né? Eu morei lá em outros lugares e frequentava muito a cidade, andava muito pela cidade. Então, essas memórias de Santos, de Brasília, de São Paulo... Estou falando dos anos 70, né? Muitos nem tinham nascido ainda aqui. E de Paris. Então, quer dizer, tem um lado romanesco que segue muito a minha vida, sem ser
vamos dizer, o espelho da minha vida, né? Ou pode ser uma imagem um pouco distorcida desse espelho. Que eu costumo pensar na literatura, você tem uma régua que é a realidade, você está vendo a régua. Do ponto de vista fenomenológico, não há erro, aquilo é uma régua. Mas quando você introduz a régua na água, há o fenômeno físico da refração. Aí está a literatura. Ela não deixa de ser a régua, mas já é outra coisa ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que, vamos dizer, foi essa memória de um passado que eu tentei, que é a memória, que é a irmã siamesa da imaginação, que eu tentei reconstruir esses dramas humanos de uma forma mais expandida. E esse último volume fala muito disso, né? Quer dizer, essa família daqui de Santos, essa avó, as coisas começam a acontecer, ela não está sabendo de tudo, a filha também não está sabendo de tudo, o irmão sabe mais do que todos, mas não pode contar. Enfim, tem aí uma série de coisas, né, de segredos que vão sendo, aos poucos, revelados, né? E, no fim, no fundo, eu estou falando também do Brasil a partir das relações humanas desse grupo de personagens que está em Ouro Preto. Na verdade, o outro centro simbólico é Ouro Preto, por outra razão também. Eu não morei em Ouro Preto, mas eu tenho minhas razões para ser um pouco mineiro. Voltaremos a elas, e para manter assim, a alternância aqui entre os dois autores, já que estamos falando de história e a sua relação com determinados enredos ou livros específicos, uma coisa que me chama a atenção na literatura do Afonso é justamente essa forma de abordar traumas históricos e conectar momentos de traumas históricos diferentes. Como eu disse, a boneca de Kokoschka está no contexto do bombardeio de Dresden, que é um acontecimento da Segunda Guerra Mundial, assim como ele já havia mencionado que o pintor debaixo do lava-loiças é Joseph como é que pronuncia o nome dele? Sors, que é esloveno, né? Eslovaco. Ele, na verdade, ele chamava-se, o nome verdadeiro é Ivan Sors, mas eu como fabulei a personagem, alterei o primeiro nome. E aí a gente também, a partir da trajetória dele, a gente tem Primeira, Segunda Guerra Mundial e depois, né? Um livro como Para Onde Vão os Guarda-Chuvas, aí você chega muito próximo da geopolítica contemporânea. É um livro muito complexo, mas que trata de uma situação igualmente complexa, que é, enfim, toda essa questão da guerra, aquilo que alguém tentou chamar de guerra de civilizações, né? Como chamava aquele autor que escreveu a Guerra de Civilizações? Hutchinson. Frisk? Não, é o infeliz Hudson. Como é que... Samuel Hutchinson, né? Alguém sabe? Hutchinson, Hutchinson, né? Horrível. O choque das coisas. Não é uma coisa, é uma coisa horrível. Um explicitamente preconceituosa, né, tal. Mas essa questão que é muito complexa hoje, justamente porque gera esse tipo de discurso hierarquizante e tal, isso está presente no seu livro, mas mais uma vez, como acontece no Dois Irmãos do Milton, depois eu vou voltar à questão de como aparece, de como há uma inversão dessas valências no lugar mais sombrio. Mas eu falei para ele que ia deixar para depois. Mas o que me intriga, ou me intriga não, me instiga, que eu acho fascinante, é a maneira como essas questões da geopolítica contemporânea aparecem num livro que, no entanto, tem um sentido de fabulação que remete à tradição do sufismo persa, dos contos das Mil e Uma Noites, e tudo isso num contexto assim de invasão americana a um país muçulmano vamos dizer assim, do asiático, que não é nomeado.
segundo dizem, eu acho que você confirma, é um pouco inspirado no Paquistão. Paquistão. Né? Paquistão, mas também há elementos do Irã, por conta da tradição persa, por causa do jogo de xadrez. E aí eu chego à questão. Há um jogo de xadrez entre as personagens que é materializado, presentificado por um trabalho iconográfico com fotografias de peças de xadrez, que mostra esta movimentação entre as personagens. E aí então a gente está absolutamente hipnotizado por um sistema de relações entre as personagens, como a gente fica no caso de Dois Irmãos, pela relação entre os dois gêmeos e as suas rivalidades. Mas o tempo todo a história se apresenta de maneira mais ou menos simbólica. Só que a sua escolha é um pouco diferente da do Milton, porque o Milton é a história brasileira, que se conecta obviamente com outro contexto. A sua perspectiva é de vamos dizer assim, é de uma geopolítica que atinge o seu país, Portugal, e a Europa, da qual faz Portugal parte, a União Europeia, mas dentro de um xadrez maior, né? Sim, é um livro, enfim, ele parte de uma premissa relativamente simples. É um episódio que se passou com Gandhi durante os conflitos entre muçulmanos e hindus na Índia, e há um homem que se aproxima de Gandhi com uma criança morta nos braços, o filho morto nos braços, carregando o filho. E quando se aproxima de Gandhi diz: foram os muçulmanos que fizeram isto, o que é que eu faço agora? E Gandhi responde: o que tu tens de fazer agora é adotar uma criança muçulmana. E a resposta de Gandhi é muito interessante, no sentido em que ele não pensa ele não diz é para perdoar, ele não diz que é para esquecer, ele não diz que é para vingar, ele simplesmente arranja uma maneira de continuar a viver. E eu o que fiz foi alterar o contexto desta história e imaginar um país de maioria muçulmana com a intervenção militar americana, o que é que aconteceria se um soldado americano matasse uma criança muçulmana. O pai, na sua dor horrível, no seu luto, ele tem uma fábrica de tapetes, faz um jogo meio oriental, ele não consegue sair da cama praticamente, mas às tantas eu coloco a hipótese ele coloca a hipótese de oferecer a sua fortuna em troca de uma solução para o seu luto, de uma resolução qualquer para a sua vida. E então aparece um hindu que lhe conta a história de Gandhi, que não é solução nenhuma, mas ele de facto passa a ter um motivo para viver, e há ali um certo sentido, há algo que o faz sair da cama, que é ir procurar uma criança americana para adotar. E portanto essa é a premissa do livro, e como tal joga com este elemento já de geopolítica, ainda que seja aqui num exemplo muito, muito particular, tem que ver com o que vamos passando. E depois porque é um país de fronteira, que faz fronteira entre a Ásia Central e o Extremo Oriente, e portanto tem uma série de problemas associados, que tem que ver com a violência, também misoginia, porque foram países que tiveram tribos como os Pashtun, por exemplo, que são muito misóginos, e que tratam muito mal as mulheres, e os homens e as crianças, tratam mal toda a gente, portanto, muito radicais, radicalizaram muitíssimo a sociedade, ao ponto de proibirem todos os livros, exceto o Alcorão, ao ponto de proibirem a música, portanto não havia música, é uma sociedade sem música, que é uma coisa quase impensável. Portanto, é um mundo onde é muito difícil viver. A violência está sempre muito presente. Está presente em casa, mas está presente fora de casa, etc. E, portanto, as pessoas estão constantemente naquela roda de opressão, que é muito difícil sair. Vivendo depois também num espaço que para nós tem essa simbologia associada às anedotas sufis, às Mil e Uma Noites, a esta ideia e que de facto não está tão longe da verdade. Eu há uns anos estive
depois da guerra, depois da última invasão do Iraque, voltou a existir a Feira do Livro. Diziam eles que teve 1 milhão de pessoas. Não sei se teve 1 milhão de pessoas, mas eu tive 4 horas a dar autógrafos com uma fila. Havia muita gente, de facto, numa cidade, em Bagdá, onde militarizada, com tanques. Eu, para entrar no hotel, tinha de passar por 4 ou 5 controles, com cães, com uma série de coisas. Era impossível chegar ao aeroporto senão de determinadas maneiras, e, portanto, havia controles a todo momento, e, portanto, uma sociedade super violenta. E, no entanto, e para minha surpresa, uma das ruas principais chama-se Al-Mutanabi, que foi alvo também de um atentado no início deste século, em que morreram várias pessoas, cerca de 30 pessoas. Morreram também. Há ali um café muito conhecido, que é o Shah Bandar, e nesse café, e o dono desse café perdeu 3 dos filhos no atentado. Aliás, o café, no dia do atentado, no aniversário do atentado, abre e oferece tudo às pessoas. Portanto, ninguém paga nada nesse dia. Mas essa rua tem o nome de um poeta medieval, e é uma rua que termina no Rio Tigre, que também é um dos rios mais conhecidos da antiga Mesopotâmia e do Crescente Fértil. É uma rua que tem mais livrarias do que Portugal. Livrarias de bairro. Quando eu digo livrarias de bairro. Portanto, Al-Mutanabi tem dezenas e dezenas de livrarias, sebos, pequenas livrarias com 1, 2 andares. Sexta-feira, quando não se trabalha, os livreiros põem os livros no chão, leem, oferecem livros, etc. E há ali uma festa à volta do livro. Há até um provérbio que diz que os egípcios escrevem, os libaneses editam e os iraquianos leem. E então acaba por ser surpreendente como este tipo de vivências está misturado e naturalmente misturado. E, portanto, nós sentimos é normal encontrarmos calígrafos na rua a escreverem coisas lindíssimas, não é? Como estávamos a falar antes, são também regiões em que, por exemplo, há peregrinações a túmulos de poetas. E isto acontece precisamente porque muitos deles eram sufis, e, portanto, tornaram-se santos. E tem esta mistura, estas duas camadas coexistem no poeta, ou seja, o santo e o artista, o santo e o poeta, e, portanto, são alvo de peregrinações. E por isso mesmo não é raro quando, por exemplo, entramos num táxi e alguém nos cita Rumi, ou Farabi, ou Faridud Natar, ou qualquer poeta clássico do mundo, especialmente do mundo persa, que tem que ver com esse auge da poesia. E, portanto, há também algumas formulações que são lindíssimas e que de facto nos remetem para a literatura que nós conhecemos, e que é um meio fantástica, e, portanto, é um livro que acaba por conjugar essas... Uma curiosidade, você foi para lá para fazer o livro, você conhece, você falou de Bagdá, mas o livro se passa... No Paquistão. No Paquistão. Você foi para lá para fazer o livro? Você conheceu o Paquistão? Não. Enfim, por que você, um escritor português, escolheu essa localização geográfica como ambiente? Eu sei que isso não é não acho nada estranho. Não. Vários escritores adotam esse tipo de procedimento. Mesmo em Portugal, o Gonçalo Tavares é um escritor que também se desloca também geograficamente dentro da sua ficção. Mas é só uma curiosidade para saber por que você escolheu você explicou a questão do Gandhi. Eu queria saber exatamente essa localização e esse contexto. Curiosamente, a determinada altura, eu viajei muito. Já viajei por mais de 80 países e continuo a viajar muito.
E a determinada altura tinha 20 e poucos anos e quis viajar para o Paquistão. Reservei o bilhete, mas só tinha bilhete de ida, não conseguia reservar uma volta. E fiquei até a última da hora na esperança de conseguir o bilhete de volta, mas como não consegui, a minha intenção era regressar de facto a Portugal, acabei por desistir da viagem. Bom, enfim, e eu... mas nunca fui. Conheço os países limítrofes, alguns países fazem fronteira com o Paquistão, mas nunca estive no Paquistão. Mas é engraçado porque às vezes perguntam, mas como assim escrever? O meu livro de ficção mais extenso, depende das edições, mas pode ter 500, 600, 700 páginas, mas anda por aí. E na altura perguntavam, mas escreveste um livro tão grande, nunca estiveste no Paquistão? E isto faz-me lembrar uma escritora portuguesa que escreveu um livro passado em Cabo Verde. E a determinada altura está nesse festival em Cabo Verde, está a ser entrevistada por um autor, por um jornalista que é autor de livros históricos passados no século XIX. E perguntou à autora, então, e tu obviamente conheces muito bem Cabo Verde? Ela, não, esta é a primeira vez que eu estou em Cabo Verde. E eu, então tu escreveste um romance passado em Cabo Verde e nunca estiveste em Cabo Verde? E ela respondeu assim, bom, tu também escreves livros passados no século XIX e nunca estiveste no século XIX. E então... a escolha do Paquistão tem que ver... Eu queria um país que tivesse intervenção militar americana, portanto precisava disso, tivesse hindus e, portanto, estivesse muito próximo ou da Índia ou que tivesse uma população substancial uma percentagem substancial de hindus, que estivesse muito perto dos territórios que antes era a antiga Pérsia, portanto perto do Irão e, portanto, da Ásia Central, porque o livro, as personagens citam um livro que é inventado, que são os fragmentos persas, que são aforismos atribuídos ao genro do profeta, chamado Ali. E, curiosamente, eu, na altura, quis publicar o livro com uma tradução persa, farsi, desses fragmentos persas inventados, mas não conseguimos encontrar tradutor, nem sequer em árabe quiseram, porque achavam que era herético. E então acabou por não ter essa... Para mim parecia dar assim um ar de verdade a estes fragmentos. E eles estão sempre a citar esses fragmentos persas e, para ter também a relação com estes fragmentos, tinha de ser um país que estivesse também perto geograficamente. E, portanto, havia aqui uma série... E tinha de ter também trabalho infantil. Ou seja, enfim, todos os países têm trabalho infantil, mas trabalho infantil muito generalizado, ou seja, grandes fábricas onde trabalham crianças, etc, etc. E, portanto, o Paquistão era o único país que reunia todas estas características e, por isso, escolhi esse. Perfeito. Falando ainda dessa relação entre história e ficção, realidade e representação, a partir da fala anterior do Milton, eu queria só falar uma coisa, assim, introduzir a pergunta sobre a diferença que tem entre o primeiro ciclo de romances e a trilogia O Lugar Mais Sombrio, porque se lá as questões familiares elas estavam, vamos dizer assim, a história brasileira estava nas fissuras dessas histórias familiares, aqui em Lugar Mais Sombrio, vamos dizer, a história brasileira é frontalmente abordada, porque desde o primeiro volume, A Noite da Espera, o Martim, que é o narrador, ora ele está num tempo, enfim, final dos anos 70, ele está no exílio em Paris, ora ele está falando da perspectiva dos anos... final dos anos 60, começo dos anos 70, em Brasília. Depois, no segundo volume, a gente tinha em Pontos de Fuga o mesmo período em São Paulo, mas a mesma oscilação entre um tempo fora do Brasil e um tempo no Brasil, com um intervalo de tempo mais ou menos. E a história brasileira é central, porque tudo que ocupa o trabalho, o estudo do Martim está atravessado, bombardeado pela ditadura militar, que produz também uma ruptura familiar,
Porque desde o início a gente sabe, também não é spoiler, que logo nas primeiras páginas do livro inicial, que é A Noite da Espera, o Martim, que é esse jovem, é obrigado a ir morar com o pai em Brasília porque a mãe abandonou o pai e foi morar com um artista, cujo nome a gente só vai saber no terceiro volume. Ou seja, há uma espécie, essa relação, esse balanço entre a história familiar, afetiva, emocional e a história brasileira, que nunca estão separadas, ela tem, vamos dizer assim, dominantes. No caso do primeiro ciclo romanesco, que não é exatamente uma trilogia, a dominante é mais o núcleo familiar, e aqui o dominante é a história. E se antes a história familiar traz as fraturas da história, aqui a história fraturada produz lacunas na história familiar. Porque o tempo todo o Martim não sabe por que não pode encontrar a mãe, porque a mãe não aparece, também não é spoiler, isso se explicita logo no começo, e ele fica fantasiando. Por que será? E essas fantasias são de toda ordem, fantasias edipianas, mas também fantasias políticas. Será que a minha mãe tem algum comprometimento? Será que ela tem alguma ameaça? Se ela corre algum perigo? O tempo todo ele vive essas dilacerantes dúvidas. E tudo isso ocupa, então, os 2 primeiros volumes. E aí, eu falei que eu ia usar a palavra desconcertante que eu usei para o Afonso, por causa da variedade de formas dos livros dele. Aí vem o desconcertante, eu estou usando pela segunda vez aqui com o Milton essa palavra, Dança de Enganos, que é o terceiro volume. Porque a gente espera a continuidade dessa trajetória do Martim em relação à sua mãe e às suas peripécias de geração oprimida pela ditadura. E aí você abre o livro e você tem um choque na primeira página. Porque na primeira página você fala, peraí, o que aconteceu? Vocês vão ter essa experiência, quem não leu ainda, quem for ler vai ter essa experiência. Porque a narrativa muda totalmente de perspectiva. Você pode explicar que mudança é essa para eu calar a boca finalmente aqui? Porque senão eu não paro de falar. Eu acho melhor você explicar. Mas estava tão bom, né? Não é mesmo, Afonso? A gente fica esperando mais. Deixa eu falo pelos cotovelos mesmo. Fala, pelo amor de Deus, Manuel, fala. É bom ouvir, né? A gente... Né, Afonso? É bom ouvir. Vocês são sempre convidados para falar, nunca para ouvir, né? Então, eu vou falar um pouquinho. É claro que... mas é isso também que eu tentei fazer. Quer dizer, desconcertar o leitor, a leitora, porque aí há uma mudança de voz que é importante. É a mãe que fala. E a palavra da mãe, vamos dizer que é soberana. No livro, na trilogia, porque ela fala das memórias e é ela que vai juntar todas essas pontas que estão soltas, no primeiro e no segundo. É através dela, da escuta e da voz dela, da memória dela, que espero que o leitor perceba uma espécie de coerência do todo, porque... o Afonso sabe o romance dele, que é maravilhoso, que é um tijolaço, como a gente diz aqui, né? E é difícil você controlar, você tem que... As partes, às vezes, podem estar aparentemente desconjuntadas ou separadas, mas a visão do todo é que é importante. É isso que faz da literatura realista, né, uma literatura... às vezes muito poderosa. Você tem a ideia do conjunto, da coerência do todo, apesar das partes, dos momentos difusos, das digressões, de histórias paralelas, etc. Então aí há uma mudança de tom, uma mudança da linguagem, uma mudança vamos dizer, do tipo de narrativa. Estrutura, né? Antes eram capítulos bem curtinhos e aqui agora são capítulos mais longos. Exatamente, da estrutura mesmo. E há, vamos dizer, uma espécie de um esclarecimento, ainda que parcial, do destino dos outros personagens, que estava um pouco nebuloso,
não é mesmo? E de alguns personagens que estavam apenas delineados e que agora ela, a mãe, através da escuta e da busca dela pelo filho, ela acaba, vamos dizer assim, reconstruindo esses personagens que estavam meio soltos para o leitor dos 2 primeiros volumes. Então, no fundo, ela é, a meu ver, a melhor narradora dessa trilogia. Na verdade, foi escrito por ela, né? Quase tudo, né? Quer dizer, Por que você colocou uma epígrafe do Guimarães Rosa que é "Toda mãe se desorbita"? Porque toda mãe se desorbita. Qual é a interpretação dessa frase? Da onde é esse texto? Da onde é essa frase? É ou não é? Quem é a mãe? Da onde é essa frase? Você lembra de qual livro que é? É de um conto. De um conto? E não é de um conto famoso, é de um continho. Eu fiquei na dúvida, eu não consegui entender assim, é uma frase que tem um impacto forte, mas como foi retirada de uma narrativa especial, eu queria entender mais ou menos o que... De animais, de uma galinha, de um ovo da galinha, uma história de animais. Porque a galinha se desorbita, a galinha mãe também se desorbita. Porque o Rosa, ele, você sabe, ele antecipou muitas coisas do que a gente está falando hoje, a questão da relação da natureza com o ser humano, vamos dizer, que são inseparáveis. Você não pode dissociar a natureza do humano, não é mesmo? O que os indígenas falam o tempo todo, o que o Krenak está falando o tempo todo, o que os povos originários sabem desde a noite dos tempos, né? O Rosa percebeu isso. Aquele conto dele, Meu Tio Aretê, a transformação daquele caboclo, daquele meio indígena, meio... ninguém sabe, né, em onça, né, quer dizer, essa metamorfose, né, do homem que é bicho, do bicho homem, quer dizer, ele percebeu ali que aquilo ali é uma coisa, faz parte da nossa natureza, né, e que é um conto intraduzível, né. Esse é um texto, a meu ver, é o texto mais impossível traduzir. Tem centenas de palavras em tupi e africano, em iorubá e... Como é que você vai traduzir isso? Quer dizer, a gente conhece porque nós vivemos numa sociedade em que o Vale do Anhangabaú é normal para a gente, esse nome, Anhangabaú, não é mesmo? Quer dizer, você vai falar para um português o Anhangabaú, o que significa? Nada, eles não sabem, não é mesmo? Itacoatiara, a gente sabe que é pedra amarela e tal, mas eu me perdi completamente. Eu queria saber o desorbito. Olha, o Manuel me leva para o Tupi-Guarani, para uma coisa de louco. Mas, enfim, Manuel, você tem razão. Em suma, você tem razão. Quer dizer, há uma mudança mesmo total. Isso foi intencional, é claro, porque não acreditem no espontaneísmo. Isso não existe. Isso aí há escritores, eu sento e escrevo 200 páginas só com o sopro do Espírito Santo. O Espírito Santo sopra, eu vou. Então, sei lá, com Ares com a musa aparece e eu escrevo mais 100 páginas. Nunca apareceu isso para mim, ninguém soprou nada. Eu passo o dia à noite. Fiquei 16 anos fazendo isso. E a gente percebe isso muito na releitura, né? Eu falei isso com você, a gente teve um encontro anterior, na quarta-feira dessa semana, mas é uma coisa muito interessante mesmo, né? Assim, enfim, os grandes escritores, os grandes livros, a gente ganha muito ao relê-los, porque a gente percebe, relendo um livro, principalmente quando são obras grandes, ambiciosas, como é o caso aqui do Lugar Mais Sombrio, essas obras vão semeando coisas
às quais a gente não dá determinada importância no momento da leitura, que parecem coisas meio laterais na narrativa. E daí, quando você faz uma releitura, você percebeu que aquilo já era aparentemente secundário num momento, mas vai ser fundamental ao final da narrativa. Vou dar um exemplo para quem for ler sem dar spoiler. No primeiro volume, o Martim marca um encontro com a mãe. A mãe fugiu de casa com outro homem, então isso para ele é um trauma, etc. e tal. Ele vai marcar um encontro com ela em Goiânia, ele mora em Brasília. E aí ele está lendo um livro, uma cena específica de um livro do Flaubert, que a gente identifica como Educação Sentimental, e é uma cena de um encontro de um homem com uma amante mais velha e casada. E ele está esperando pela mãe. E essa cena em que ele fica esperando pela mãe, lendo esta cena deste livro do Flaubert, que é um autor bastante importante para o Milton, a gente sabe pelo trabalho e pelas entrevistas que ele dá, e isso também está explícito nos livros. Essa cena do Flaubert, vamos dizer assim, ela vai reverberar de uma maneira quase que brutal ao final da narrativa. Paro por aqui, porque realmente ir além seria dar um spoiler. Mas é que é incrível, porque eu não lembrava, sinceramente. É que eu acabei de ler o Dança de Enganos e eu peguei os 2 volumes anteriores e fui dando uma corrida para lembrar de algumas coisas. E daí eu peguei essa cena e falei, caramba... Lá no começo tem o autor, a personagem está lendo um livro e a leitura não é simplesmente ele escolheu para prestar uma homenagem ao Flaubert. Não, tem um significado em termos de composição ficcional que vai ficar claro e vai para o leitor perplexo no último e terceiro volume da narrativa. E é uma coisa muito impressionante mesmo, porque quando você só percebe isso quando você relê. E é por isso que eu acho que os livros, em geral, os grandes livros ganham muito na releitura. Eu, antes de passar a palavra para o Afonso, queria pedir as perguntas, porque a gente está chegando na parte final do nosso encontro, e as perguntas feitas por vocês por escrito precisam chegar até mim. E já que eu falei em... Por favor, qual é... Vocês estão me mostrando aqui o tempo? Sim... Faltam 30 minutos. Estou lendo a plaquinha ali. Então, eu vou receber as perguntas. Enquanto as perguntas chegam até mim e eu dou uma olhada para ver se vejo quais são as que são mais oportunas, certamente todas são, mas só para ver qual que já não foi respondido aqui, eu vou perguntar para o Afonso, que ele fale um pouco, eu mencionei na pergunta anterior, queria que você falasse um pouquinho, e isso vale para a sua obra de uma maneira geral, e especialmente do romance Para Onde Vão os Guarda-Chuvas, a relação entre o texto e as imagens. O seu trabalho como ilustrador, desenhista, e aqui, inclusive, o seu trabalho com fotografia, não sei se as fotos são suas, nesse caso. Queria que você falasse um pouco da relação entre texto e imagem nos seus livros, que é uma singularidade da sua literatura. Bom, eu sempre trabalhei com a imagem, portanto, a minha formação, e eu tornei-me escritor aos 30 e muitos anos, 37 anos. E antes disso, trabalhei sempre com imagens, sempre. Ou seja, fosse com cinema de animação, fosse com ilustração, fosse com fotografia, mas sempre com imagem. E, portanto, sempre que estava em frente ao computador, estava em frente a um Photoshop. Basicamente era isto. E, portanto, tinha essa relação sempre muito presente, a relação e ainda é uma coisa que me assombra sempre e que está sempre muito, muito presente, a relação entre a imagem, bom, não só a imagem, mas a imagem e a literatura, mas também a imagem, a literatura e a música, são coisas que eu debruço, porque gosto de perceber as suas valências, as suas diferenças, o que é que podemos fazer com uma expressão artística, com outra, o que é que não podemos fazer com uma e podemos fazer com a outra, etc. Inicialmente os meus livros optei por ilustrá-los, mas curiosamente existe muito preconceito em relação às imagens, ou seja, os leitores, os próprios livreiros, muitas vezes, quando veem um livro, e aconteceu com o pintor debaixo do lava-louças, o livro sistematicamente ia para a secção juvenil ou infantil,
Portanto, se tem ilustrações é para crianças. E é muito engraçado porque os adultos acham que as ilustrações que estão num livro para adultos, se têm ilustrações, então remete o livro para um universo mais infantil. E é o que eu costumo dizer, porque a arte tem tem uma relação muito forte com o contexto. E se eu pegar nas mesmas ilustrações que estão nesse livro, se as cortar e as pendurar na parede, elas são arte. Se estiverem no livro, já é um livro para crianças. E que não tem mal nenhum. Na realidade não tem mal nenhum. A única questão é que também nós somos preconceituosos em relação aos subgéneros literários. E, portanto, o que acontece é que quando um livro para crianças é muito bom, os livreiros não se importam de o colocar na secção dos adultos. Portanto, a Alice no País das Maravilhas e o Príncipezinho podem passar para a secção de adultos. Já, por exemplo, o Saramago nunca poderia passar para a secção de fantástico, nem o Crime e Castigo de Dostoiévski, que é um policial, poderia passar para a secção de policial, porque são leituras que são tipos de livros e de literatura que normalmente nós achamos menor. Da mesma maneira que há alguns autores que escrevem, na verdade, ficção científica, também não estão na ficção científica, e outros que são tão bons que saem da ficção científica. Por exemplo, é normal nós encontrarmos alguns livros do Ray Bradbury, o Fahrenheit 451, não na ficção científica, mas sim na secção da ficção universal. E o que me acontecia muitas vezes, e sistematicamente, era que os livros saíam da sua secção natural e migravam para outras que não eram as deles. E então eu passei a ser mais comedido com as ilustrações. Curiosamente, esse livro, inicialmente eu imaginei-o, era um livro caríssimo e era uma loucura, porque eu imaginei com 3 lombadas. E era um livro que tinha uma lombada e era um livro para crianças. Depois tinha outra lombada e era um livro para jovens. E depois tinha outra lombada aqui e fazia um livro para adultos, um romance para adultos. Foi esse que saiu aqui no Brasil. Mas em Portugal eu deixei cair, porque era muito caro esta ideia. Mas as primeiras edições em Portugal, na altura na Alfaguara, o primeiro capítulo era uma história ilustrada para crianças. E ilustrava a infância de uma das personagens. E, portanto, era a história de uma das personagens como um álbum ilustrado. Mas eu, o ano passado, depois retirei esse primeiro capítulo, porque essa personagem só aparece 300 páginas depois, e já ninguém se lembra. E ninguém se lembrava porque é que estava lá aquela história. Então não funcionava. Como não funcionava, eu achei melhor tirar. O livro fica mais barato, etc. E o ano passado foi publicado como um livro independente, portanto um álbum ilustrado tradicional para crianças. Foi um livro que teve muitos mecanismos de vários tipos, e várias semióticas também, aliás, teve outra particularidade muito curiosa que eu falo no Vício dos Livros, é que a primeira tiragem havia 3 livros diferentes. A primeira edição foi de 5.000 exemplares e havia 5.000 exemplares igual àquele, e havia mais 2 diferentes entre si e diferentes dos outros 5.000, que eram exemplares únicos. E havia até uma oferta da editora no final a quem encontrasse esses livros que nunca apareceram. Mas houve um caso em que eu fui a uma penitenciária do norte de Portugal porque uma das pessoas que estava lá presa por homicídio tinha descoberto onde é que estava a palavra que identificava um dos livros especiais. E eu fui lá com um saco de livros e ele afinal não tinha o livro especial. Mas deu uma história muito engraçada. Enfim, uma pessoa presa por homicídio, especialmente parecida comigo ainda por cima. Mas e o jogo de xadrez, então? Qual é assim, tem uma função narrativa? Sim, as personagens jogam xadrez. Há personagens que jogam xadrez, que é também um hábito muito, muito oriental, enfim, desde a Rússia até... E não só no leste da Europa também se joga muito xadrez nas ruas, vemos muito, especialmente jogos rápidos. E então, enfim,
porque é um fator cultural, uma característica da sociedade. Mas a minha pergunta é se, por exemplo, a entrada das imagens daquelas peças, naquelas posições, tem um significado naquele momento. Sim. Ou seja, não me parece que sejam imagens de xadrez que poderiam estar em quaisquer partes do livro. Não. Tem uma função expressiva. Sim. Um pouco como aquele escritor alemão Sebald insere algumas imagens e elas, de alguma maneira, expressam algo que não é necessariamente uma ilustração do texto. Não, é um acréscimo, é um acréscimo expressivo. Elas expressam simbolicamente o que está a acontecer naquele momento no livro. Por exemplo, se há uma criança que morre, eu posso colocar um peão deitado junto do rei, por exemplo, a simbolizar o pai da criança. E por aí fora. Ou seja, eu consigo, com as peças de xadrez, criar uma configuração semelhante ao contexto que o livro que o livro descreve. E, portanto, são fotografias que servem de ilustração, usando as peças de xadrez. Perfeito. Eu começo agora a fazer as perguntas, então. Aqui é uma pergunta do Jefferson Cruz, jornalista. Nos últimos tempos, o uso da inteligência artificial está muito presente. Há tem alguma coisa da letra aqui que eu não entendi. Há algum meio... se o Jefferson puder me ajudar aqui, em agregar a IA, inteligência artificial, e a criatividade na criação de suas personagens, há algum meio de vocês fazerem isso? Há algum incômodo na questão da produção literária que utilize eventualmente a inteligência artificial? Vocês já cogitaram isso? Porque eu já ouvi falar de escritores que usam, por exemplo, para fazer pesquisas. Isso ajuda. Não sei se vocês já usaram esse recurso ou tem alguma relação com isso, ou como veem isso na produção literária contemporânea. Isso já lhe ocorreu alguma vez, isso, Milton? Inteligência artificial? Tem algum tipo de... assusta? Não. Não. Por quê? Não sei. Eu não tenho o menor interesse na inteligência artificial. Enquanto eu ainda estiver lúcido, eu não tenho o menor interesse na inteligência artificial. Não, você não, mas assim, você te preocupa o impacto disso na literatura? Vamos dizer assim, uma espécie de degradação da capacidade de perceber e identificar a criatividade? Você vê algum risco nisso? Acho que a inteligência artificial pode fazer romances muito medíocres. Eu duvido a inteligência artificial escrever um romance como Grande Sertão Veredas ou como A Paixão Segundo GH. Eu duvido. Eu acho que aí ela teria que ter a experiência profunda e emoções profundas, né? E experiência também com a linguagem muito profundas e pessoal. Aí não seria mais artificial, seria humano, né? Então, se chegarem a reconstituir o cérebro humano com coração humano, com tudo humano, não será mais artificial, né? Será humano. Agora, eu não acho que a inteligência artificial vai escrever romances com estilo muito próprio, não sei, eu acho que isso... Mas sabe que eu não me preocupo com essa coisa? Eu acho que... E já não estarei mais nesse mundo quando acontecerem outras coisas absurdas. Afonso, você já... A inteligência artificial coloca algum tipo de questão para você? Eu acredito que vá um dia colocar, sim. Neste momento, nas minhas áreas profissionais, ainda o resultado é imprestável, não serve para nada. Tanto no capítulo da ilustração quanto da escrita. Curiosamente, eu há 2 anos, sim, convidaram para escrever, um jornal convidou-me para escrever todos os dias úteis, durante um ano. Desde o 25 de abril de 2023 até o dia 25 de abril de 2024, escrever um romance. Portanto, escrevia um capítulo por dia, todos os dias úteis. De segunda a sexta, eu escrevia um capítulo desse romance. E claro, aquilo era uma pressão enorme. Todos os dias ter de escrever...
E às vezes não tinha ideia nenhuma como é que eu vou fazer esta história avançar, nada. E em desespero fui 2 ou 3 vezes tentar a inteligência artificial. Era lixo, impossível usar, impossível. Não servia para absolutamente nada. E portanto, acho que em determinadas coisas, sim, que está cada vez mais próximo. Eu tenho visto a criação de imagens semelhantes à fotografia e lembro-me, ao início havia muitas alucinações, especialmente nos dedos das pessoas, etc. Porque esta inteligência é uma coisa incrível, em alguns casos, por exemplo, consegue criar um texto, responder a um e-mail, por exemplo, mas não consegue perceber a diferença entre está e esta. E põe um acento, ou tira um acento, quando eu estou a escrever, escrita automática, por exemplo. E não consegue resolver casos tão simples quanto este. Um I e um E, portanto, uma conjunção aqui, ou o verbo ser, e não percebe a diferença entre uma coisa e outra. Mas imagino que irá acontecer a determinada altura. Eu ouvi outro dia um comentário de um escritor, numa matéria que fizeram sobre isso, que ele fala uma coisa interessante. Ele falou assim: a inteligência artificial, tudo que ela faz é a partir de um repertório, de uma biblioteca de conhecimentos, saberes humanos. Então ela não vai criar nada novo, ela vai rearranjar o já existente. Vai porque ela erra. E da mesma maneira que nós criamos novidade errando. E, portanto, não estando a reproduzir o que já existe. É quando nós caímos no erro e tornamos esse erro certo, alguma coisa certa. E portanto, ela erra muito. E por errar muito, e há de continuar a errar, e há de errar de propósito. E, portanto, isso é criação de... E é preciso não esquecer que a nossa base cultural é precisamente a mesma dela. Os livros que nós lemos, ela lê num segundo um livro, e portanto terá uma capacidade neste momento já tem uma capacidade muito maior no que diz respeito à memória. Portanto, a minha memória é muito pior do que a memória da inteligência artificial, enfim, que tem acesso a um banco de dados gigantesco. E nesse sentido, e é preciso não esquecer que o QI é medido, uma boa parte do QI é medido com a memória, e portanto, nesse aspecto, a inteligência, esse tipo de inteligência já ganha aqui alguma coisa. Há uma pergunta aqui para o Milton: qual é a sensação de ser agora um imortal na nossa literatura, já que é da Academia Brasileira de Letras? E aí eu vou acrescentar uma minha. Já que é uma pergunta sobre imortalidade, eu vou fazer uma a partir do livro O Vício dos Livros, do Afonso, porque ele ele menciona aqui, num texto chamado A Morte Perante os Livros Fica Sem Poder, ele menciona aqui enfim, ele pode dar o contexto de uma personagem que diz que não morreria enquanto não terminasse de ler o livro que estava lendo. Depois ele dá o contexto, está bem explicado aqui. São 2 questões sobre a imortalidade. Uma, o Milton, que agora é um imortal da Academia Brasileira de Letras, e o que é a imortalidade para um escritor, e a pergunta para o Afonso é mais prosaica. O que você está lendo agora para retardar a morte? Já que, ao final das contas, segundo o que você menciona aqui, não se morre enquanto se estiver lendo um livro. Bom, eu nem sei o que dizer, mas claro que eu nunca tive nenhum pendor à imortalidade. Não sei, surgiu, era uma conversa já antiga. Gentilmente, a escritora Ana Maria Machado me havia sondado há uns, 12, 13 anos, e na época eu estava totalmente tomado por essa bagunça aqui, por essa trilogia, e eu disse: não consigo, Ana Maria, não consigo pensar nisso, eu tenho fardão, já pensou? Aquilo ali tudo me assusta, eu sou pouco formal. E agora, de uns 10 anos, de 8 anos para cá, houve uma renovação, né, na academia. Então entraram vários
entraram poetas, e o Gil, né, a Fernanda Montenegro, historiadores importantes. E eu acho que hoje é uma instituição bem menos cristalizada do que era. Porque isso a gente não pode negar. Na década de 70, era muito conservadora, né? A academia, inclusive, abrigou generais horrendos, né? Mas gente horrorosa. Adelita, né? Hã? Tem o Adelita, né? Lembra desse O general? Adelita, o Lira Tavares, né? Né? O Adelita era um nome artístico acho que era Lira Tavares, né? O Adelita. general. Adelita, ele assinava Adelita, olha que coisa louca, né? Que era o general. Mas, enfim, e agora. Agora, eu também não sabia que a academia tinha tanto prestígio no Brasil. De norte a sul. E faz um trabalho bibliográfico importante. O Volpe, por exemplo, né? Vocabulário da língua portuguesa, para nós é uma referência. Sim, teve os maiores filólogos brasileiros. O Antônio Ruais, do Dicionário Ruais, que foi o tradutor do Ulisses do Joyce. O Bechara, que morreu há pouco tempo, e a Ana Maria Gonçalves entrou no lugar dele, ocupou a cadeira dele, que vai ser a primeira mulher escritora negra da academia. Então, você vê como demora, né? Como mais de um século. E isso é um avanço. Acho que essas coisas... e tem ciclos de conferências, inclusive com jovens da periferia que estão frequentando a academia, quer dizer, mudou, não é mais aquela coisa... E naquele prédio em frente à academia, que é um prédio que não tem nada a ver com o Petit Trianon lá, tem um centro de documentação lá que tem preciosidades e tem uma produção acadêmica, vamos dizer assim, uma produção textual importante, né, de documentação. Importante. Eu vou fazer o que eu sempre fiz, que é, sobretudo, dar palestras aos jovens estudantes das escolas públicas, das universidades, enfim, é o que eu tenho feito há mais de 30 anos, formar leitores. Obrigado. Afonso, então ele falou que a imortalidade, enfim, não faz nenhuma, não é isso que o atraiu, a imortalidade dos acadêmicos, mas esse trabalho bem vivaz aí que pode ser feito por uma geração que renovou a Academia Brasileira de Letras. E você falou sobre essa questão da leitura como um retardar a mortalidade. Explica de onde veio essa afirmação, essa imagem. E que livro você está lendo agora, então, para a gente finalizar, querendo saber como é que você está conquistando uma pequena imortalidade? Há várias histórias sobre isso, sobre esse adiar da morte. Enfim, a Sherazade, nas Mil e Uma Noites, é um pouco isto, adia a sua própria morte contando histórias. Mas essa história, julgo que é da Gabriela Cabal, em que o médico dizia que o pai dela estava a morrer. E ele dizia, bom, eu não posso morrer enquanto não acabar de ler o livro que estou a ler. E, portanto, quando o médico se ia embora, ele dizia à filha, traz-me um livro mais grosso. E há várias histórias. O Sétimo Selo do Berman também tem que ver com isto. Portanto, uma distração da morte. A ideia de que a morte também é leitora e se distrai com o livro e então adia-se a morte. Mas também tem um pouco a ver com as nossas próprias, com os nossos interesses. Nós temos algum interesse na vida. Não é? Se não temos nada para ler, e aqui o ler pode ser interpretado de muitas maneiras, mas não temos nada para ler, a morte acabamos por nos deixar morrer. E, portanto, esta ideia de ter ainda um livro para ler é uma promessa de felicidade e de continuidade. E já agora a leitura faz-nos viver ainda uma boa quantidade. Portanto, isto literalmente, os leitores vivem mais tempo do que os não leitores. E é uma boa percentagem ainda é uma coisa realmente... Segundo pesquisas científicas. Sim, pesquisas científicas, sim, sempre. Enfim, eu leio sempre vários livros ao mesmo tempo. Estou a ler um livro da Mariana Salomão Carrara, porque tenho o clube de leitura da Associação Era Uma Voz, e é o livro escolhido este mês, é um livro dela.
comprei agora muito recentemente um livro da Marília Garcia, porque gosto muito da poesia dela, e percebi que ela tinha escrito um livro de ensaios e de facto é maravilhoso. Estou ainda li apenas um terço do livro, mas é um livro muito, muito bonito. E enfim, estou a ler mais um livro de um filósofo pouco conhecido, chamado Barbará, chamado Pertença, mais ou menos. Estou a lê-lo em espanhol. Você está bem protegido. Sim, é importante. Essa pilha para afastar a morte, sim. Milton, Afonso, muito obrigado a todos vocês. Queria convidar o Zé Luiz para subir aqui. Ele está presente na sala ou não? O Zé Luiz ele fugiu de receber os aplausos do entre aqui, Zé Luiz. Então, parabéns para você. Muito obrigado. Aplausos para ele pelo aniversário. Obrigado. Obrigado.